Fala moçada, tudo beleza com vocês por aí? Tudo em cima? Seguinte meu povo, hoje eu vou pegar esse videozinho aqui pra gente poder corrigir a tarefa de vocês, tá? Fazer a correção por aqui. Como é no vídeo, dá pra voltar se não entendeu tal, até que eu vou falar até um pouquinho mais rápido. Não ficar um vídeo tão longo, qualquer coisa se não tiver entendido pode voltar, pausar o vídeo que não tem problema, tá? A tarefa de vocês é da página 45 a 47. Pouquinha coisa e rapidão a gente corrige isso aqui. Então vamos lá. Na página 45, nós temos aqui, ó, número 1. Preencha o esquema abaixo sobre as principais formas de relevo da região Nordeste, tá? Então aqui, região Nordeste, formas de relevo, né? Aí já tem aqui o Planalto, já escrito para vocês. Aí o exemplo que nós temos de Planalto aí, ó. Planalto da Borborema, que nós já falamos dele, inclusive. Ele impede com que chegue a chuva na região do sertão nordestino, por isso que existe o sertão nordestino, por conta do Planalto da Borborema, tá? Aí, por conta dessa questão, o que vai acontecer? Vai ser seco na região, tá? Por conta da presença do Planalto, beleza? Mas, além do Planalto da Borborema, o que mais a gente pode citar como um exemplo de Planalto aqui? A famosa Chapada Diamantina, tá? Que fica na Bahia, porque Chapada também é uma subclassificação de Planalto que nós temos, tá? Chapada, né? Lembra de chapa, aquela coisa bem reta, bem plana em cima, tá? Então, Planalto da Borborema e Chapada Diamantina, beleza? Fechou. No outro quadrinho pequenininho em cima, a gente vai colocar o quê? Pode colocar planície, por exemplo, ou depressão. Qualquer uma das duas, que é os três tipos de relevo que a gente vai ter na região. Então, colocar planície, tá? Segundo quadradinho, planície. Que exemplo a gente pode citar sobre planície do Nordeste? A planície marinha, planície costeira, ou seja, aquela planície que está no litoral. Quando a gente pega ali Recife, Salvador, Natal, todas essas cidades são cidades que estão localizadas numa planície costeira, tá? Aquilo foi formado devido à ação do mar, né? A onda do mar, a maré e tudo mais que vem desgastando o relevo, forma uma região de planície, tá bom? Então, planície, pode colocar planície costeira, tá bom? Que tá certinho. E por último, então, a gente vai colocar depressão, que são os três tipos de relevo que nós temos aqui no Brasil e, consequentemente, também na região do Nordeste, tá? Então, depressão. O que a gente pode colocar no quadradinho abaixo como exemplo? A depressão sertaneja, né, onde está o sertão, é uma região de depressão, porque tem um planalto aqui no meio, né, tem a região da costa, o planalto, a depressão sertaneja. E depois vem o meio norte com a outra região que a gente vai ver posteriormente isso daqui, tá bom? E além da depressão sertaneja, a gente pode colocar também a bacia do Rio São Francisco, né? A região do São Francisco onde ele passa é uma região de depressão também. E vai lembrar o seguinte, gente, o que é uma depressão? Depressão é quando você tem um relevo mais baixo do que o relevo ao seu redor. Então tem aqui Planalto, por exemplo, e aqui tem uma região mais baixa. Então isso daqui é uma depressão, beleza? Simples. Vamos passando para 2. Coloque assim. Observe o mapa abaixo e responda as questões. Letra A. Qual é o clima predominante na região Nordeste? Quais são as duas variações deste clima que também estão presentes na região? Então a gente vai colocar, a gente que predomina no Brasil com força, clima tropical. A questão é que a gente vai ter uma subclassificação, tá? Porque tem tropical de altitude, litorâneo, tropical semiárido e tal. Mas no Brasil predomina tropical, beleza? Então a gente coloca o clima tropical típico, no caso, que predomina na região. E como subclassificação, a gente pode colocar assim, tropical litorâneo e tropical semiárido. Tropical litorâneo é aquele da região do litoral, né? E o semiárido seria aquela região do sertão, onde tem a famosa caatinga, tá? Então, simples, clima tropical, 2 pontos. Tropical litorâneo e tropical semiárido. Matou a letra A. Letra B. Quais são as principais diferenças entre os 3 climas citados na resposta anterior? O que a gente pode colocar aqui, gente, a diferença desses climas tropicais é a questão sobre a umidade. Quando a gente compara, por exemplo, o clima tropical litorâneo com o clima semiárido, o que a gente vai ver? O clima tropical litorâneo ele vai ser mais úmido do que o tropical semiárido. Porque no semiárido o nome já diz, né? Pouca água. Está mais voltado para o árido do que para o úmido, mais para o seco do que para o úmido, beleza? Então, nesse caso, é o fator da umidade que vai falar mais alto.
Porque a questão da temperatura não vai importar tanto assim. A temperatura vai ser bem semelhante, porque a latitude deles ali, primeiro está bem próximo e a latitude está na mesma latitude. Então, o fator da temperatura não vai interferir nessa questão. O que vai interferir é a umidade, diferença da umidade, beleza? Passando aqui, página 46, nós temos número 3. Qual é a principal característica da distribuição das chuvas no clima tropical litorâneo? Assinale a resposta correta. Tem duas alternativas e a correta é a alternativa 1. Chuvas concentradas no inverno, tá? Acaba que no inverno chove mais do que no verão, na região litorânea do Brasil, por conta da ação da massa tropical atlântica, uma massa que predomina na região, beleza? Número 4. Complete o esquema sobre os dois fatores apontados como os principais responsáveis pela ocorrência do clima tropical semiárido no interior da região Nordeste. Então a gente tem aqui tropical semiárido, né, que tem pequeno volume de chuva. E aí o que vai influenciar? A gente até já respondeu isso. O que vai influenciar aqui para ter pouca chuva na região? São dois fatores. O primeiro que o quadradinho está colocando é uma questão da circulação atmosférica, porque na região a gente tem um sistema de alta pressão que predomina ali. E a alta pressão, no sertão nordestino, ela é responsável por retirar a umidade da região, tá? Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é o Planalto da Borborema, que é o segundo quadrinho da segunda seta aí. O Planalto da Borborema, gente, funciona como uma barreira. Então vem um vento úmido, bate nessa barreira aqui. Então chove muito aqui. O vento que passa para o outro lado, para o sertão nordestino, é um vento seco, quente e seco, né? Quente porque está na região tropical do planeta e seco porque o Planalto da Borborema não deixou a umidade passar. A umidade ficou barrada nesse planalto aqui. Então isso permite com que tenhamos um pequeno volume de chuvas na região, tá? Número 5. Complete o quadro com os tipos de vegetação que podem ser encontrados na região Nordeste, de acordo com o clima predominante. Então nós temos aqui tropical litorâneo, tá? A vegetação. O que predomina de vegetação no clima tropical litorâneo? No caso, gente, Mata Atlântica, aquela vegetação litorânea, tá? A famosa Mata Atlântica, inclusive hoje, mais, se eu não me engano, tem 10% aí de vegetação apenas, né? Boa parte já foi desmatado, tá? Mas a famosa Mata Atlântica, beleza? Tropical semiárido. O que tem no tropical semiárido? Caatinga, né? Como todo mundo conhece, aquela vegetação rasteira, escassa, uma vegetação distante uma da outra, que é a famosa caatinga. Não tem segredo aqui. No clima tropical, qual a vegetação que vai predominar? Floresta amazônica, aquela floresta que é densa, uma floresta fechada, latifoliada, beleza? Uma floresta com crescimento vertical acelerado, beleza? Todas são as características aí do tropical. Apesar de que também a gente pode citar cerrado, né, que também predomina na região tropical, beleza? E até mesmo um pedaço da Mata Atlântica entra para esse clima tropical também, tá? Porque vai lembrar o seguinte, que a Mata Atlântica ela está na região tropical do planeta. Então, a Mata Atlântica está presente tanto no tropical litorâneo, do litoral, quanto também no tropical normal que o Brasil tem, onde predomina aqui boa parte do território, tá? E por último, equatorial úmido. Esse sim é único e exclusivamente floresta amazônica. Aqui a única vegetação que predomina na região equatorial úmido, lá no norte do país, é a floresta amazônica, aquela floresta densa, cheia e por aí vai, tá? Porém, tem uma pequena parte da floresta amazônica que está também num pedacinho do tropical. Por isso que eu citei aqui no tropical floresta amazônica. Mas para o clima equatorial só tem floresta amazônica. Lá não tem cerrado, lá não tem caatinga. Lá no clima equatorial só tem a vegetação amazônica, beleza? Número 6. Assinale a alternativa que apresenta as principais características do sertão nordestino. A alternativa correta é a alternativa letra A, meu povo, que coloca assim: ocorrência de clima tropical semiárido, predominância da caatinga, altas temperaturas e baixos volumes pluviométricos, baixos volumes de chuva, né? Podendo ser lido assim também, beleza? Número 7. Complete as lacunas do texto
com os termos adequados. Então tem aqui intermitentes, perentes, São Francisco, cisternas e poços. No texto vai ficar assim, ó, vou lendo o texto e colocando as palavras para vocês, tá? Na região Nordeste há rios perenes, mas predominam os rios intermitentes. Nas áreas onde os rios são intermitentes, a população obtém água perfurando poços ou através de cisternas, poços e cisternas na segunda linha, que captam a água das chuvas. Os rios Parnaíba e São Francisco, Rio São Francisco, são perenes, ou seja, tá ali ao decorrer de todo o ano, não se seca nunca. Ou seja, possui água durante todo o ano, tá? Como eu citei para vocês aqui. Então ficou a sequência: intermitentes, poços, cisternas, São Francisco e perenes. Simples, facinho. Número 8. Assinale a alternativa que aparenta características do atual espaço nordestino resultantes de seu passado colonial. Qual que é a alternativa correta? Letra C, beleza? Letra C coloca assim, ó, arquitetura colonial, concentração da terra em latifúndios e importância da cana-de-açúcar na produção agrícola. Fechou? Número 9, para poder fechar, a fotografia retrata um tipo de atividade econômica que foi importante no processo de ocupação no interior da região Nordeste. Observe-a, responda as questões. Letra A. Que atividade econômica está retratada na foto? Meu povo, pelo amor de Deus, né? Criação de gado, pecuária, não tem nem o que falar aqui. Letra B. Como essa atividade econômica esteve relacionada à ocupação no interior da região Nordeste? Galera, o seguinte, o boi, ou a criação bovina na época, auxiliou para o transporte, o famoso carro de boi, né? Então tinha a plantação de cana, por exemplo, na região do Nordeste, pegava o carro de boi, colocava ali a plantação, né, aquilo que colheu tudo lá, colocava lá no carro de boi e ia em direção à região litorânea para de lá ser comercializado pela coroa portuguesa, por exemplo, tá? Porque vale lembrar que isso é desde o período colonial, beleza? Então a pecuária auxiliou muito a questão do transporte aqui no Brasil, porque foi justamente esse tipo de transporte que permitiu fazer toda essa logística, né, de cana-de-açúcar, ouro, pau-brasil, tudo isso que foi explorado aqui no Brasil para ser mandado lá para a coroa portuguesa, beleza? Então a importância dessa atividade foi justamente o transporte, tá? Permitir adentrar novas regiões do Brasil. Galera, vamos fechando por aqui. Acabamos fechando a nossa correção, né, até a página 47. Sexta-feira nós estamos de volta com mais conteúdo para vocês aí, beleza? Então fique com Deus todo mundo, um forte abraço e nos vemos na próxima aula. Até mais!